Som. Querido, você pode se assentar, por gentileza. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos ler no capítulo 10, dos versos 32 a 39. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 32 a 39. Todos acharam? Carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 32 ao verso 39. Amém? Todos acharam? Deixa eu só dar uma palavrinha antes aqui com você. Nós vamos ter aqui a leitura atrás. Já estaremos orando. Hoje pela manhã eu estive aqui na igreja, eu estive em um momento particular, pessoal, esportivo, de corrida, lá no centro da cidade. E aí havia falado a pastora Efraim sobre isso. E domingo à noite passado, eu também estive fora, falando fora na igreja de pastor Glauber. Estava em campanha também, como nós estávamos, em uma semana anterior. Então, desde domingo passado pela manhã que eu não estou aqui com vocês. E aí é importante a gente dizer por onde a gente tem caminhado. Todos acharam? Amém? Hebreus capítulo 10, verso 32 até o final, 39. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Santo de Israel, nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. E de forma muito especial, pedir que o Senhor continue conosco no decorrer desse culto público de louvor e adoração ao Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra e ela por si só fala ao nosso coração e sabemos disso. Mas nos traz ainda a iluminação do Teu Espírito Santo e confirma em nosso coração as coisas que o Senhor precisa ainda para a nossa vida nessa noite, por favor. E que Teu Espírito Santo tenha essa liberdade. Vamos falar de um tema muito importante e necessário para esse finalzinho de ano, e por isso necessitamos muito que o Senhor esteja cuidando dos nossos ouvidos espirituais, cuidando do nosso coração, nos enche pelo teu amor e misericórdia. Pedimos ao Senhor que nos perdoe e que nos limpe, porque necessitamos muito do Senhor todos os dias da nossa vida. Fica conosco, fica com não somente nós que estamos aqui, mas os teus filhos que estão em casa também nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela vida de cada um deles. E nos fala ao coração, entregamos a nossa vida nas tuas mãos
e te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, amém, e louvado seja o Senhor. Eu quero falar com vocês nessa noite, de forma muito precisa, sobre o Evangelho que gera intimidade. Nós sabemos que o Evangelho ele veio através da pessoa de Jesus Cristo para atingir a inteireza do ser humano. O Evangelho, ele mexe não só com as questões espirituais nossas, mas também ele cuida das nossas questões físicas e do nosso dia a dia. Isso é o Evangelho deixado e pregado por Jesus. O que nós temos vivido, infelizmente, aí fora, é um antagonismo muito grande e louco. Ou está se espiritualizando tudo, sem que haja uma percepção das coisas naturais e normais, ou está se abandonando tudo, e dizendo, esse negócio de espiritual não existe, não é real, não é verdade, e assim por diante. E essa noite eu quero lhes trazer à memória aquilo que nós não podemos abandonar e deixar jamais, é viver e ter um Evangelho que gera intimidade com o nosso Senhor. Amém? Isso foi o que Cristo deixou para mim e para você, e é a nossa função, é a nossa responsabilidade, é dever meu e seu, permanecer nesse Evangelho genuíno que gera intimidade com o Senhor. Tudo aquilo que foge disso, não é Evangelho, é enganação, é falácia, é conversa fiada, é papo para encher a igreja, não é o Evangelho verdadeiro de Cristo. Existem até hoje duas questões muito sérias em relação à carta escrita aos Hebreus, e essas questões elas não vão ser finalizadas ou findadas de hipótese nenhuma. A primeira e maior delas é quem escreveu essa carta. Será que foi o apóstolo Paulo? Será que foi Apolo? Será que foi uma diaconisa? E porque era mulher, e para não ser reconhecida, para que essa carta fosse validada, ela subtrai a sua identidade? Então, a autoria dessa carta ainda é desconhecida e permanecerá. É um mistério que não virá à tona, e eu tenho certeza absoluta desse negócio. Décadas, anos, eras se passaram, isso não foi descoberto. A segunda questão, voltada para essa carta aos Hebreus, é que, será que ela foi escrita aos crentes que estavam em Roma, ou será que ela foi destinada aos judeus que viviam na Palestina? E até hoje teólogos brigam por causa disso, querendo saber da autoria e querendo saber do destinatário. Agora, louvado seja Deus, porque nem essa autoria, nem esse destinatário aqui influenciaram de forma significativa no valor que essa carta tem para mim e para você. Não é sobre isso que eu quero falar hoje, não é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, não é nada disso, é sobre o conteúdo descrito aqui, mencionado no capítulo de número 10 aos Hebreus. É interessante que quando a gente acompanha essa carta desde o início, nós vamos ver que esse escritor, ele vai falar que o povo estava envolvido em uma vida religiosa. Eles haviam deixado o Evangelho verdadeiro de intimidade, estavam de novo retornando a uma vida religiosa, uma vida cheia de ritos, uma vida cheia de obrigações, e isso estava machucando demais a igreja naquele momento. E ele diz duas coisas a respeito dessa realidade. Uma vida voltada para a religiosidade, com ritos e obrigações. Ele diz, olha, a religiosidade não é o Evangelho deixado por Cristo. E ele vai dizer ao longo dessa carta aqui algumas coisas. Primeiro, a religiosidade, ela aprisiona o ser humano. O Evangelho liberta. Em João 8, 31 e 32, Jesus vai dizer, olha, vocês são reconhecidos por serem meus discípulos, se vocês cumprirem a minha palavra, viverem a minha palavra. Isso pode acontecer de forma clara. E conhecereis a verdade vos libertará. É justamente isso que o autor, o escritor dessa carta aos Hebreus vai dizer. Outra coisa, ele vai dizer que a religiosidade acomoda as pessoas, não nos tira da nossa zona de conforto, nos deixa ali parados, sem expectativa alguma, sem vontade de crescer. Tá bom,
do jeito que está ótimo, a minha vida está boa assim mesmo, eu não preciso fazer muita coisa, o meu ambiente de acomodação está suficiente para mim. A religiosidade acomoda o ser humano, acomoda as pessoas. Agora, o Evangelho traz intensidade, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do ser humano, para a minha transformação e tua transformação. Ele vai dizer, olha, o Evangelho, ele não é, a religiosidade não é o Evangelho de Cristo, porque a religiosidade, ela expõe o exterior. A religiosidade só mostra aquilo que está aqui fora, que a gente quer mostrar, mas o Evangelho verdadeiro, ele trata o interior, ele cura aqui dentro, e quando ele trata aqui dentro, quando ele cura aqui dentro, ele transforma tudo de forma magnífica e maravilhosa. A segunda coisa que ele fala, além de religiosidade, não é o Evangelho deixado por Cristo, ele vai dizer que ritualidade não é sinônimo de intimidade. Ritualidade não é sinônimo de intimidade com Deus em momento algum. Ritualidade nada mais é do que ativismo. Ativismo religioso com outro nome. E para que você entenda o que eu quero deixar registrado sobre esse Evangelho genuíno de intimidade com o Senhor, eu quero usar como base aqui os versículos que antecederam até a leitura a partir do verso 32, para que você entenda o que esse escritor está tentando deixar claro e dizer, olha, isso é importante, isso é valioso. Ele constrói um cenário, e depois de construir um cenário, ele diz, isso aqui é importante, não abandonem, preste atenção. Do verso 1 até o verso de número 4, nós vamos ver que o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, ele se tornou superior e suficiente aos ritos da lei do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus vai dizer isso, olha, pode porventura sangue de bode, de carneiro, de ovelha, por um acaso perdoar pecados de forma constante, contínua e direta? Não pode, porque as pessoas faziam isso direto. As pessoas, ano após ano, estavam levando o animal para ser sacrificado, sangue vertido, e ano seguinte, ano após ano, eles tinham que voltar lá para fazer a mesma coisa. O sangue de Cristo não. O sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário foi único, suficiente e verdadeiro. Então, preste atenção nisso, o sangue de Cristo é superior. Do verso 5 ao 14, ele vai dizer que Jesus, sabendo que somente ele, na figura de um Deus humano, de um humano Deus, poderia saciar essa santidade de Deus que foi rompida com o pecado do ser humano, e ele se entrega a si próprio, ele se derrama, ele se deixa vir, ele se doa, ele diz, eu vou, porque somente eu posso ir. Ele vem para estar cumprindo então essa questão da remissão dos nossos pecados, do perdoar dos nossos pecados, e é isso que vemos do verso 5 a 14. Do verso de número 15 a 18, o escritor aos Hebreus vai dizer que esse Espírito Santo, que habita em nós, que é o Consolador, que traz poder para a igreja, ele faz tudo isso, e ainda testifica dentro do meu coração e do teu que o sangue de Jesus é suficiente, e que esse sangue de Jesus é remidor de pecados, e veio sobre a raça humana. Ele fala disso aqui. E agora, para finalizar, para que a gente entre naquilo que eu quero tratar de fato com vocês, do verso 19 a 31, ele faz 3 advertências. Ele diz, olha, confie somente em Deus, ponham a esperança de vocês em Deus, não abandone o Deus de vocês, o Criador de vocês. Segunda advertência, não abandone as pessoas, e nem a comunhão na igreja. Havia uma febre enorme de abandono geral de pessoas e da igreja, não estavam mais congregando, não estavam mais juntas, uns abandonando outros, então estava uma loucura só. E a terceira advertência que ele faz, do verso 19 a 31, é a seguinte: abandonem a prática deliberada do pecado, porque Deus trará juízo no tempo que Ele assim o determinar. Depois de falar sobre essas coisas, nós entramos então nos versos que lemos, de 32 até o verso de número 39.
E aqui, de forma muito objetiva, eu quero deixar registrada duas verdades sobre esse evangelho de intimidade, que ele deixa e fala sobre o destinatário dessa carta, e depois de falar sobre essas duas verdades desse evangelho de intimidade, ele deixa 3 conselhos. É algo maravilhoso. Eu queria que você agora olhasse aí na sua Bíblia. Primeira verdade sobre esse evangelho de intimidade está no verso 32, quando diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. A primeira verdade que esse evangelho de intimidade traz para mim e para você, é que ele nos ajuda a suportar a caminhada nesse mundo. O escritor aos Hebreus vai fazer uma espécie de retrospectiva na vida daquelas pessoas e dizer o seguinte: olha, vocês se lembram quando vocês entregaram a vida a Jesus? Vocês se recordam quando o evangelho genuíno, verdadeiro, de intimidade chegou até vocês? Vocês conseguem retornar ao passado em memória e se lembrar do momento em que vocês foram agraciados por esse poder magnífico que é o evangelho na vida de vocês? Se vocês conseguem fazer isso, vocês fazem muito bem, porque nesses tempos eram coisas muito boas. Ele vai dizer ainda algumas coisas: olha, quando esse evangelho chegou, não foi bom para a vida de vocês? Vocês não tiveram a vida transformada, mudada, vocês não tiveram a vida diferenciada, a vida de vocês era um caos, era um caco, vocês só viviam em trevas, e vocês foram iluminados por esse evangelho. Como é que diante disso tudo agora, vocês querem abandonar isso? Como é que diante dessa realidade, de tudo aquilo que esse evangelho fez na vida de vocês, libertando vocês, resgatando vocês, tirando vocês de uma condenação eterna, de que maneira, como agora, vocês querem abandonar isso? Não pode. O verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, que gera intimidade com o Senhor, nos ajuda a suportar a caminhada nesse mundo. E olha que a coisa está muito difícil. Está difícil para mim, está difícil para você, e esse escritor percebe que está difícil aqui também para essas pessoas que foram destinatárias, e diz de forma muito clara: para um pouquinho, não se desespera não, volta atrás, volta no teu primeiro amor, volta no teu momento de evangelho genuíno e perceba se Deus deixou de ser quem Ele era, se Deus deixou de fazer aquilo que Ele automaticamente faz na vida de todo ser humano que se entrega. Deus nunca abandonou vocês. Ele diz isso aqui, e essa é a primeira lição de um evangelho de intimidade com o Senhor. Quando temos intimidade dentro desse evangelho, Ele vai nos ajudar a suportar a caminhada nesse mundo. O pastor Efraim falou sobre as montanhas, os montes de coisas que nos atingem, que mexem conosco, que nos ferem, que nos agridem e não pedem licença em momento algum, é a maioria deles. Diante disso tudo, o evangelho verdadeiro, genuíno, de intimidade com o nosso Senhor, ele nos ajuda a suportar a nossa caminhada aqui nesse mundo. Amém? Segunda verdade que ele deixa claro aqui, que ele vai chamar de evangelho de intimidade com o Senhor, que nós não podemos deixar e abandonar, está nos versos 33 e 34, acompanha aí, diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Esses 2 versos, eles são tremendos, e eu quero que você preste atenção nesse negócio. A segunda verdade, que o escritor aos Hebreus deixa registrado aqui sobre esse evangelho de intimidade, ele vai dizer o seguinte: olha, esse evangelho proporcionou a vocês valores incríveis.
Ele não só veio para ajudar vocês na caminhada da vida, do dia a dia, das situações adversas ou não. Não, não é só isso. Ele veio para mudar de dentro para fora, coisas que vocês não tinham, coisas que vocês não viviam, coisas que vocês não tinham possibilidade nenhuma de fazer. Ele veio e trouxe isso, avivando vocês, dando a oportunidade, o privilégio de vocês fazerem. E nesses 2 versos, ele cita aqui 7 situações de valores que adquirimos quando nós nos envolvemos no Evangelho verdadeiro. 7 coisas que eu e você não temos condições de ter ou fazer, sem que o Espírito Santo de Deus, sem que nós sejamos alcançados por esse Evangelho. Primeira coisa, aquelas pessoas lá, e nós aqui, aprendemos a dar a outra face e pedir perdão. Qual é o valor aqui designado? Humildade. Em qual outro momento da nossa vida, ou da nossa vida em si, a gente é humilde, ou aprende humildade, a não ser com o Evangelho de Cristo, a não ser na pessoa de Cristo? Nós aprendemos aqui, sim, a tomar na cara e dar a outra face, porque a humildade nos alcançou através do Evangelho genuíno e verdadeiro. A segunda coisa que vemos aqui nesses versos é que as pessoas lá e nós aqui aprendemos a ser perseverantes na tribulação. Qual é o valor aqui inserido? Dependência. Ai de mim, de você, se nós abandonarmos a dependência no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai de mim, de você, se nós abandonarmos a dependência no nosso Criador. Ai de mim, de você, se deixarmos de lado tudo aquilo que o Senhor é, e trocá-lo por momentos, trocá-lo por situações, trocar por desânimo, trocar por frieza espiritual, trocar por qualquer coisa que a gente acaba trocando. O Evangelho genuíno e verdadeiro, que traz intimidade, trouxe dependência. A terceira coisa, ou terceiro valor que está contido nesses versos é o seguinte: essas pessoas aqui não usaram o seu momento difícil para deixar de cuidar de outras pessoas. Qual é o valor aqui inserido? Altruísmo. Ele está dizendo, olha, vocês aí, alguns de vocês, mesmo passando por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta tribulação, entenderam que não eram os únicos, e permaneceram, e mais, permaneceram cuidando, permaneceram juntos, permaneceram abrindo os olhos e vendo a vida de alguém que necessitava também, talvez muito mais que você, estava com problema, estava com dificuldade, tinha tudo para parar, tinha tudo para desistir, mas não fez isso. Altruísmo. Momento de dificuldade não foi usado para deixar de cuidar, continuou cuidando. Quarta coisa, vocês aí, com esse evangelho genuíno, aprenderam a se colocar no lugar do outro e a sentir a dor do outro. Qual o valor aqui inserido? Misericórdia. Só tem misericórdia quem experimenta misericórdia. Quem não experimenta misericórdia não tem misericórdia de ninguém. Se você já esteve no fundo do poço, já passou por momentos difíceis, estendeu a mão, e essa mão lhe ajudou, pegou você e te tirou de lá, você sabe o que é misericórdia e você vai exercer misericórdia. Agora tem gente que só vive no tempo da lei, o tempo inteiro é lei, julgando, apontando, discriminando, desmerecendo, dizendo um monte de coisa de todo mundo, nunca entendeu o que é misericórdia. Vou dizer um negócio aqui para vocês, nós deveríamos ser os primeiros a agir com misericórdia, com todo aquele que está ao nosso redor e que vem a nós. Nós somos o povo do evangelho genuíno, nós somos o povo do evangelho de intimidade, e dentro das nossas igrejas, existem pessoas que são extremamente cruéis, não tem misericórdia de ninguém a não ser dos seus, não consegue olhar com misericórdia. Ele vai dizer aqui, olha, esse evangelho proporcionou a vocês valores incríveis, vocês aprenderam a se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, isso é misericórdia.
quinto valor que o Evangelho traz para mim e para você, que está dentro desse verso 33 e 34, eles aprenderam a ir atrás daqueles que estavam necessitados. O verso vai dizer que vocês foram ver os encarcerados, aqueles que estavam lá. Qual é o valor aqui inserido? Solidariedade. O Evangelho verdadeiro, genuíno, de intimidade, gera em mim e em você solidariedade pelas pessoas, independente de quem são. Sexta coisa e penúltima, dentro desses versos 33 e 34, ele vai dizer: vocês aprenderam, vocês perderam suas posses, mas não abandonaram a fidelidade junto a Deus. Ou seja, vocês perderam suas posses, mas não abandonaram a Deus. Qual o valor aqui inserido? Fidelidade. A gente perde tanta coisa, e por muito pouco a gente abandona o Senhor. Ei, pastor Efraim, a gente tem estado em contato com algumas pessoas, e hoje mesmo, pessoas que têm perdido, que estão de luto, e hoje mesmo entrei em contato com uma delas. A esposa perdeu o marido, e aí com meu coração angustiado e tal, e eu perguntei: como é que você está, como é que estão as coisas e tudo, e ela gosta de escrever, a esposa escreveu e mandou um texto. Quando eu li aquilo, me trouxe um conforto tão grande. Eu falei com a minha esposa: perdeu o marido, mas não perdeu a fidelidade ao Senhor. E as palavras dela, um conforto só, entendendo a soberania de Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, sofrendo em luto, está arrebentando tudo, mas está ali fiel. E por muito pouco, um monte de gente abandona tudo e larga tudo. Fala o que não quer ouvir, deixa de cumprimentar, deixa de visitar, e se não abandona, como se a vida tivesse fundamentada em visita. É importante, sim, temos que fazer, precisamos, não dá para cumprimentar todo mundo, dá para falar com todo mundo, mas não me cumprimentou. Evangelho fraudulento, de gente fraca, gente que não quer compromisso com nada e bota desculpa em tudo. Os crentes aqui estavam perdendo as casas, morando na rua, pedindo favor, perdendo tudo. Ele diz assim: mesmo assim vocês entenderam que não era isso que os iria tirar da sua fidelidade junto a Deus. E por fim, sétimo e último lugar aqui, o sétimo valor, vocês aprenderam que o bem maior está no céu, ou seja, confiança. Perderam os bens aqui, mas o que estava depositado no céu era muito maior, confiança em Deus, sabedor de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E aí ele fecha dizendo: olha, primeira coisa, esse evangelho genuíno de intimidade nos ajuda a caminhar aqui nesse mundo. Segundo, ele proporciona a mim e a você valores incríveis. Aí ele fecha dando 3 conselhos, e eu fecho aqui a mensagem, finalizo aqui a minha fala, deixando aqui registrado o conselho que o escritor aos Hebreus deixa. Verso 35, ele diz assim: olha, não jogue fora o que foi conquistado até agora, não jogue fora, não abandone. Você está nessa luta, está difícil, a caminhada está estreita, está complicado, sim, eu sei, todo mundo sabe, é uma realidade. Não jogue fora o que você conquistou até agora. Pastor, mas é com muito esforço, é com muita luta, eu estou esmorecido, eu estou fraco, eu estou muito debilitado, sim, eu sei, mas é aqui que você precisa estar, porque o Espírito Santo pode mudar a sua vida e te encher, te fortalecer. Não jogue fora tudo que você conquistou até agora. Verso 35, ele vai dizer o seguinte: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não jogue fora o que você conquistou até agora. Segundo conselho que ele finaliza, depois de dizer do evangelho genuíno, está nos versos 36 e 37. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Segundo conselho, não pare, falta pouquinho agora, amém?
Não para não, falta pouquinho. Já passou por tanta coisa, já passou por tanta luta, já passou por tanta dificuldade. Não para não, falta pouquinho agora. Falta pouquinho. Acredita, falta pouquinho. Não falta muito não. Amém? Terceiro conselho que ele dá, depois de falar desse evangelho de intimidade que a gente tem que viver, verso 38 e 39, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Terceiro conselho que ele dá: fé e salvação se completam, uma não existe sem a outra. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero interceder pela sua vida e pela minha. Nós estamos no final do ano e parece que as coisas não vão melhorar nem tão cedo. A gente sabe disso. Mas não deixe de viver o evangelho genuíno e verdadeiro que traz intimidade com o Senhor, que foi alvo da fala desse escritor aos Hebreus, que ele detalha com tanto amor e carinho, dizendo: olha, preste atenção nisso porque é importante. Vamos orar. Santo de Israel, eis aqui a tua igreja diante do Senhor, e nós reconhecemos de forma muito clara e verdadeira que não há lugar para nós irmos que não seja diante da tua presença, diante do Senhor. Os dias são bem difíceis, os dias são maus, e eu quero lhe fazer um pedido, por favor, nessa noite. Deus bendito, nos últimos dias, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus relatando isso aos discípulos, dizendo que existiriam falsas doutrinas, que um evangelho fraudulento, mentiroso, que revelações abomináveis iriam surgir para enganar o povo, para que os fizessem olhar para o outro lado. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, nos livra disso, para a honra e glória do Senhor e do teu nome. Não nos deixe, Senhor, trilhar esse caminho que muitos aqui, aonde essa carta é destinada, estavam trilhando. Muitos estavam ali firmes, vivendo o evangelho genuíno, o evangelho de intimidade com o Senhor, sim, o evangelho deixado por Jesus, sim, o evangelho pregado pelos apóstolos, sim, muito bom, e nós queremos ser desses, em nome de Jesus. Então nos ajuda a entender que esse evangelho nos ajuda a andar aqui nesse mundo. Por favor, nos ajuda a perceber isso. Não nos deixa sequer voltar atrás dessa grande verdade que nos acompanha. Deus, muito obrigado, porque esse evangelho nos dá valores incríveis, que em outro momento nós não teríamos, e eu citei aqui 7, meu Deus, tem misericórdia de nossa vida. Se não estamos reproduzindo esses valores, é porque não estamos vivendo de fato esse evangelho genuíno, esse evangelho de intimidade. Então tem misericórdia de nós, nos perdoa e nos coloca isso aqui dentro da nossa vida, pelo poder do teu Espírito Santo, porque precisamos muito do Senhor. Já estamos nos aproximando do final do ano. Eu quero colocar também e pedir ao Senhor, daqueles que estão em casa, que tiveram também a oportunidade de ouvir e ver essa mensagem, Senhor, os conforta, e que esse povo em casa também seja fortalecido pelo evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho de intimidade com o Senhor, somente com o Senhor, um evangelho de dependência dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Nós a Te oramos, Senhor, consagramos e entregamos a nossa vida a Ti, Te pedimos, nos ajuda a viver isso, pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus, amém, e louvado seja Deus. Pastor Efraim.